O homem é, em sua essência, uma criatura limitada em percepção e compreensão. Nossa capacidade de captar o mundo ao redor é mínima, e o que tomamos como realidade é, em grande parte, uma construção baseada em interpretações sensoriais restritas. A própria matéria que compõe o universo, e por consequência a nós mesmos, é resultado de configurações que obedecem leis naturais precisas, sem qualquer vestígio de intervenção sobrenatural. Não há milagres, apenas estruturas e interações materiais sujeitas às equações da física, em especial da física quântica. Sem ela, a química moderna não existiria, pois a forma como os elétrons se organizam nos átomos e moléculas é regida por essas leis. Estima-se que cerca de 70% da economia mundial depende de dispositivos e tecnologias fundamentadas na física quântica. Embora nem tudo seja feito de números, é possível descrever quase tudo utilizando linguagem matemática. Isso não implica uma ontologia matemática do universo, mas sim uma capacidade extraordinária de modelar, prever e controlar fenômenos através de representações quantitativas. Pequenas variações no presente podem causar transformações significativas no futuro. Uma característica sensível da realidade, que reforça a necessidade de precisão na descrição dos fenômenos. A matemática, desde suas origens, surgiu da necessidade de o ser humano planejar e sobreviver, quantificar alimentos, medir deslocamentos, calcular reservas para períodos de escassez. A precisão e a abstração numérica foram evoluindo junto com a complexidade das sociedades humanas. Quanto mais sofisticadas as interações sociais, comerciais e políticas, maior a exigência por estruturas matemáticas capazes de sustentar essas operações. A física, por sua vez, também tem raízes nas necessidades práticas do homem primitivo, desde a compreensão do ambiente natural, a identificação de terrenos seguros para habitação ou plantio, até a distinção entre plantas comestíveis e venenosas. A física surgiu como uma maneira de interpretar e interagir com a natureza. O termo física, derivado do grego physis, remete ao estudo da natureza em sua totalidade. Contudo, a física como a conhecemos hoje difere profundamente dessa origem empírica e rudimentar. A física contemporânea fundamenta-se em uma metodologia científica rigorosa, que exige observação sistemática, formulação de hipóteses e experimentação controlada. Tal estrutura metodológica permite que a física moderna opere não apenas na observação passiva dos fenômenos, mas na produção ativa de tecnologia e transformação da realidade material. A consolidação da metodologia científica como ferramenta de investigação foi gradualmente sendo elaborada ao longo dos séculos. Um dos primeiros registros sistemáticos dessa abordagem é atribuído a Alhazen, um estudioso árabe do período medieval islâmico, possivelmente dos séculos X ou XII. Durante esse período de efervescência intelectual no mundo islâmico, nasceram instituições como a primeira universidade do mundo, fundada no que hoje é o Marrocos. Na cidade de Fez, curiosamente, essa instituição foi fundada por uma mulher muçulmana de grande fortuna, que decidiu aplicar seus recursos na criação de um centro de aprendizado. Posteriormente, a sistematização da ciência passou também pela Europa, com nomes como Galileu Galilei, Francis Bacon e René Descartes, que formularam princípios metodológicos claros para a pesquisa científica. A partir de então, a física tornou-se uma ciência moderna, assentada sobre pilares epistemológicos sólidos. Nesse contexto, a matemática foi essencial. Ela não apenas acompanhou a evolução da física, como também se consolidou como sua linguagem por excelência. A contagem do tempo, por exemplo, depende de estruturas matemáticas refinadas.
A organização do espaço, fundamental para a construção de abrigos, cidades e instrumentos, é impensável sem geometria. Cada avanço da civilização exige correspondentes avanços matemáticos. O nascimento da matemática formal, no entanto, remonta a pensadores gregos como Pitágoras e sua escola, no século V antes da Era Comum. Embora haja debates sobre a existência histórica de Pitágoras, a influência da escola pitagórica na unificação entre matemática e filosofia é indiscutível. Naquele tempo, não havia separação rígida entre disciplinas. Matemática, filosofia, cosmologia e metafísica eram entrelaçadas em um mesmo corpo de investigação racional. A visão dos pitagóricos sobre os números revela essa interconexão. O número 1, por exemplo, não era considerado um número verdadeiro, pois não possuía multiplicidade. Os números ímpares eram associados ao masculino, pois quando divididos, deixavam um elemento central remanescente. Já os pares eram associados ao feminino, por apresentarem divisões simétricas. Essa interpretação filosófica dos números levava a observações como a de que a soma de números ímpares consecutivos resultava sempre em um quadrado perfeito. 1 mais 3 é igual a 4. 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7 é igual a 16. Já a soma de números pares produzia números retangulares, resultado da multiplicação de um número por seu sucessor. Essa relação entre forma, número e significado reflete uma tentativa primitiva, mas profunda, de compreender a ordem do cosmos. Contudo, a matemática atual abandonou essas associações simbólicas, adotando uma abordagem mais abstrata e formal. Embora mantenha uma relação íntima com a filosofia, sobretudo na lógica e na epistemologia, ela se desenvolveu como um campo independente e tecnicamente rigoroso. Ainda assim, certas questões filosóficas persistem. Uma das mais antigas e debatidas é se a matemática foi criada ou descoberta. Ou seja, os conceitos matemáticos são invenções humanas para descrever o mundo, ou eles existem independentemente de nós, e o que fazemos é apenas descobri-los. A maioria dos matemáticos e físicos contemporâneos adota a primeira posição. Os números, conjuntos e operações foram inventados como ferramentas para compreender a realidade. No entanto, há uma minoria que defende a existência objetiva dos conceitos matemáticos, como entidades platônicas independentes da mente humana. O fato de que 2 mais 3 resulta em 5 em qualquer contexto imaginável, menos mesmo em universos hipotéticos, reforça a ideia de que essas estruturas possuem uma existência independente. Essa discussão é mais do que uma curiosidade intelectual. Ela afeta profundamente a forma como entendemos a própria ciência. Se a matemática é uma linguagem inventada, suas limitações refletem nossas limitações cognitivas. Mas se é uma descoberta, ela revela aspectos estruturais do próprio universo. Em ambos os casos, ela é indispensável, não apenas na descrição da natureza, mas também em aspectos práticos da vida cotidiana. A matemática financeira, por exemplo, é essencial para a tomada de decisões econômicas racionais. Muitos indivíduos caem em armadilhas como dívidas e juros abusivos, por não compreenderem os princípios dos juros compostos, que crescem exponencialmente. Um empréstimo com 10% de juros ao ano, por exemplo, não resulta em um acréscimo linear, mas em um acúmulo que cresce com o tempo. 10% de 100 é 10, mas 10% de 110 é 11, e assim por diante. A dívida cresce sobre si mesma, gerando um ciclo de endividamento. A compreensão desse tipo de lógica matemática pode evitar decisões financeiras prejudiciais. Da mesma forma, na saúde, a matemática é um instrumento de planejamento e controle. Contar calorias, planejar dietas, administrar medicações em dosagens e intervalos corretos,
tudo isso exige raciocínio quantitativo. A negligência desses aspectos pode comprometer gravemente o bem-estar físico. Assim, a matemática não está confinada às salas de aula ou aos laboratórios. Ela permeia o cotidiano de forma silenciosa, porém constante. Mesmo aqueles que acreditam não ter afinidade com números utilizam princípios matemáticos sem perceber. A geração atual, por exemplo, demonstra grande familiaridade com tecnologia e programação, áreas que são extensões diretas da matemática aplicada. Programar é essencialmente escrever algoritmos lógicos, definir condições, manipular variáveis, tudo isso dentro de uma estrutura matemática formal. A música, por sua vez, é outro campo onde a matemática se manifesta de forma evidente. As relações entre as notas musicais seguem padrões harmônicos, escalas, proporções de frequências que podem ser descritas numericamente. A acústica, ramo da física que estuda o som, também é inteiramente matemático. Nesse sentido, tanto a matemática quanto a física estão presentes em praticamente todos os aspectos da vida moderna. A química depende da física quântica para explicar a estrutura eletrônica dos átomos, os vínculos moleculares e as reações. A biologia, em especial a genética, utiliza modelos matemáticos para descrever o DNA como um código, interpretável como uma sequência de instruções. Dessa forma, as fronteiras entre disciplinas científicas tornam-se cada vez mais fluidas, exigindo uma abordagem integrada. A filosofia, no entanto, permanece como a base subjacente a todas as ciências. Toda investigação científica começa com pressupostos filosóficos, a crença na regularidade das leis naturais, a suposição de que elas eram válidas no passado e continuarão sendo no futuro, a aceitação da lógica binária como fundamento do raciocínio. Mesmo métodos matemáticos, como a prova por absurdo, dependem de estruturas lógicas que têm raízes aristotélicas. Existem, é claro, lógicas alternativas que admitem mais de dois valores de verdade, mas estas ainda são exceções à norma científica. Assim, mesmo a mais avançada das ciências permanece ancorada em fundamentos filosóficos. A busca pelo conhecimento pressupõe uma visão de mundo, uma ontologia e uma epistemologia que orientam a investigação. Portanto, não é a química, a física ou a matemática que está na base de tudo, mas a filosofia menos, pois ela define os termos do próprio tudo. E é exatamente neste ponto que cabe um convite direto a você que está acompanhando esta reflexão. Se você valoriza esse tipo de conteúdo e acredita que a expansão do pensamento racional é vital nos dias de hoje, inscreva-se agora no canal, ative o sino de notificações e clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com este tipo de conteúdo sério e profundo. Voltemos. O modo como percebemos a realidade é influenciado diretamente por nossa concepção filosófica. Se acreditamos que tudo é ilusão, estudar a realidade torna-se sem sentido. Se achamos que a matéria é inerentemente má, evitamos seu estudo. Mas se admitimos que a matéria é real e neutra, e que a razão é uma via legítima de conhecimento, então ciência e filosofia tornam-se ferramentas essenciais para compreender a existência. A visão de que somos apenas um conjunto de átomos, frutos do acaso material, implica consequências filosóficas e existenciais profundas. Tal concepção pode ser interpretada de formas diversas. Alguns aceitam a aleatoriedade da existência com serenidade, buscando sentido nas próprias ações e relações. Outros podem cair em niilismo, negando qualquer valor intrínseco à vida. Em paralelo, há também quem veja na organização da matéria e nas leis naturais uma indicação de ordem, propósito ou até mesmo de uma inteligência subjacente. Contudo, essa especulação se depara com os limites da ciência. A metodologia científica, fundada na observação e na experimentação, exige critérios
que permitam refutação. A falsificabilidade, proposta por Karl Popper, estabelece que uma afirmação só é científica se puder ser refutada por meio de um experimento. Assim, perguntas como Deus existe, ou a propósito na existência, não pertencem ao domínio científico. São legítimas no campo da filosofia ou da teologia, mas não podem ser respondidas empiricamente. Do ponto de vista físico, o universo obedece a leis que, até onde se pode observar, são constantes no tempo e no espaço. A própria origem do universo, comumente explicada pela teoria da grande expansão, erroneamente popularizada como Big Bang, é respaldada por evidências observacionais como o afastamento das galáxias. Essa expansão indica um estado inicial de altíssima densidade e energia, a partir do qual a matéria e o espaço-tempo evoluíram. No entanto, mesmo esse modelo encontra limites. Não é possível acessar diretamente o instante inicial. As equações se tornam indefinidas. Mais uma vez, a especulação sobre o que veio antes, ou o porquê de o universo existir, extrapola os métodos científicos. A ciência lida com o como, não com o porquê. A física quântica, por sua vez, introduz um novo patamar de complexidade e desafio. Ao lidar com o comportamento da matéria em escalas subatômicas, ela revelou que os fenômenos em tal nível não são determinados de forma clássica, mas regidos por probabilidades. O estado de uma partícula não é fixo até ser observado um princípio que desafia a noção tradicional de realidade objetiva. Os elétrons, por exemplo, não orbitam o núcleo atômico como planetas ao redor do Sol. Em vez disso, ocupam regiões chamadas orbitais, definidas por funções de onda que descrevem probabilidades de localização. A organização desses elétrons determina as propriedades químicas dos átomos e, por consequência, de toda a matéria. Sem a física quântica, seria impossível compreender a estrutura da tabela periódica, as ligações químicas ou o comportamento dos semicondutores. Os semicondutores, aliás, são fundamentais para a tecnologia atual. Presentes em processadores, memórias, sensores e uma infinidade de dispositivos eletrônicos, eles dependem diretamente de propriedades quânticas para funcionar. Um semicondutor pode conduzir eletricidade sob certas condições e bloqueá-la sob outras, possibilitando o controle preciso da corrente elétrica. Isso é a base dos transistores, componentes essenciais em todos os dispositivos digitais. Sem eles, não haveria computadores, smartphones, internet ou sistemas de navegação. O laser, outro exemplo de aplicação da física quântica, é utilizado em medicina, comunicação, indústria e entretenimento. A capacidade de gerar luz coerente, com frequência específica e altíssima intensidade, só é possível com base em transições eletrônicas quânticas controladas. Mais além, a própria química moderna é uma aplicação direta da física quântica. A disposição dos elétrons nos átomos, o formato dos orbitais, os níveis de energia e as interações moleculares são explicados por equações como a de Schrödinger. A formação de moléculas, a liberação ou absorção de energia em reações e a estabilidade dos compostos químicos são compreensíveis apenas a partir desses modelos. No ensino médio, conceitos como a configuração eletrônica dos elementos, a regra de Hunt, o princípio da exclusão de Pauli, são todos derivados da física quântica, ainda que simplificados didaticamente. Assim, o avanço da física e da química está indissociavelmente ligado à compreensão da matéria em seus níveis mais fundamentais. Esses níveis, por sua vez, revelam um universo extraordinariamente vazio. Um átomo é composto por um núcleo menos contendo prótons e nêutrons em torno do qual orbitam elétrons. O núcleo ocupa uma região minúscula comparada ao tamanho total do átomo. Mais de 99% do volume atômico é, na verdade, espaço vazio. Ainda assim, percebemos os objetos como sólidos, opacos,
tangíveis. Isso ocorre porque a luz que nos permite ver menos, composta por fótons, tem comprimento de onda muito maior do que esses espaços vazios. A luz visível não penetra nem revela a estrutura atômica. Ela interage com as superfícies dos objetos, refletindo-se e permitindo a percepção visual. Como resultado, aquilo que vemos é uma interpretação da luz refletida, não da matéria em si. Não vemos átomos, mas os efeitos de sua organização. A escala desses fenômenos é difícil de conceber. Para ilustrar, o raio da Terra está na ordem de 10 milhões de metros. Um ser humano tem aproximadamente 1,80 m. Uma célula possui tamanho na casa dos micrômetros, ou seja, milionésimos de metro. Um átomo está na ordem dos angstroms, menos cerca de uma centésima de nanômetro, ou seja, uma centésima milionésima parte de 1 metro. Comparando, a diferença de tamanho entre um ser humano e um átomo é maior do que entre um ser humano e o planeta Terra. Ainda mais intrigante é o fato de que as partículas fundamentais que compõem os átomos elétrons, prótons e nêutrons são, em si, compostas ou indivisíveis. Os elétrons pertencem à classe dos leptons, partículas elementares que não têm estrutura interna conhecida. Já os prótons e nêutrons são formados por quarks que se combinam em tríades. 2 quarks do tipo up e 1 do tipo down formam um próton. 2 down e 1 up formam um nêutron. Essa estrutura teórica explica tudo o que observamos diretamente, mas não responde a questões como a gravidade em escala quântica ou a natureza da matéria escura e da energia escura, que compõem a maior parte do universo. Assim, mesmo com avanços extraordinários, a ciência ainda está longe de compreender totalmente a realidade. Algumas limitações não são apenas tecnológicas, mas conceituais. Por exemplo, para sondar estruturas ainda menores que os quarks seria necessário concentrar quantidades absurdas de energia em espaços ínfimos, o que, segundo a relatividade geral, poderia levar à formação de buracos negros microscópicos, tornando impossível a observação. Dessa forma, existem barreiras físicas que limitam a observação direta da realidade em escalas subfundamentais. Não se trata de mera deficiência instrumental, mas de restrições impostas pelas próprias leis da natureza. Dessa realidade decorre uma percepção desconcertante. Tudo o que percebemos como sólido, colorido, material é, em grande parte, espaço vazio e interações de campos quânticos. Os átomos que compõem nossos corpos e os objetos ao nosso redor são constituídos por partículas em constante movimento, separadas por distâncias enormes em escala relativa. E, no entanto, a estabilidade e a permanência dos objetos decorrem dessas interações. As forças eletromagnéticas impedem que os átomos se sobreponham. Os princípios quânticos, como o de exclusão de Pauli, estabelecem limites à ocupação de estados eletrônicos. As ligações químicas mantêm os compostos coesos. Assim, a solidez que percebemos é o resultado de forças e restrições, não de uma substância contínua. Esses princípios explicam também por que não vemos os átomos ou o espaço entre eles. A luz visível, composta por fótons com comprimento de onda na ordem de centenas de nanômetros, é milhares de vezes maior do que os espaços vazios entre os átomos. Por isso, a luz não interage com essas lacunas. Ela é refletida ou absorvida pelas camadas externas dos átomos, formando a imagem que nossos olhos captam. Os fótons que vemos não atravessam a estrutura atômica. Eles nos informam apenas sobre a superfície dos objetos. Quando olhamos para uma caneta, uma cadeira ou uma pessoa, o que vemos são fótons refletidos por seus átomos, não os átomos em si.
O universo visível é, portanto, uma representação indireta da estrutura fundamental da matéria. Além disso, os objetos não emitem luz visível por si mesmos, menos a não ser que estejam incandescentes. A maioria das coisas que vemos reflete a luz de fontes externas. Em ambientes escuros, sem luz, não vemos nada, porque não há fótons sendo refletidos. Mesmo os corpos humanos, que emitem radiação na forma de infravermelho devido à sua temperatura, não emitem luz visível. A percepção visual é possível apenas porque existe uma faixa específica do espectro eletromagnético que nossos olhos são capazes de detectar entre aproximadamente 380 e 780 nanômetros de comprimento de onda. Abaixo desse intervalo, temos o infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio, todas invisíveis ao olho humano. Acima, temos a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama, igualmente invisíveis, mas detectáveis por instrumentos. É relevante destacar que a energia de uma onda eletromagnética está relacionada à sua frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Por isso, ondas como os raios gama são altamente energéticas e perigosas, enquanto ondas de rádio possuem energia muito baixa. Paradoxalmente, ondas de baixa frequência se propagam com mais eficiência por longas distâncias, pois sofrem menos absorção e dispersão. Essa propriedade é explorada nas transmissões de rádio, televisão e comunicações via satélite. Já as micro-ondas são utilizadas em fornos, radares e comunicações de curto alcance. A luz visível, apesar de representar apenas uma pequena faixa do espectro, é fundamental para a vida e a evolução dos sentidos visuais nos animais, devido à sua abundância e capacidade de interação com a matéria. Diante de todas essas camadas de complexidade, a percepção da realidade como algo simples ou óbvio revela-se ingênua. O mundo visível é apenas uma pequena fração do que existe. Nossa percepção sensorial é limitada, nossa compreensão racional está em construção, e nossos instrumentos de medição têm alcance finito. O que chamamos de realidade é uma reconstrução, uma síntese de sinais, interpretações e modelos. Mesmo conceitos aparentemente básicos, como cor, forma e textura, são fenômenos derivados de interações entre fótons e receptores neurais. A cor vermelha, por exemplo, não é uma propriedade intrínseca de um objeto, mas o resultado da reflexão seletiva de certas frequências de luz e da forma como nosso cérebro interpreta esses sinais. Assim, a realidade percebida é, em última instância, um fenômeno mental, ancorado na matéria, mas dependente da consciência. Essa interdependência entre realidade objetiva e percepção subjetiva suscita questões fundamentais sobre o que, de fato, podemos conhecer. Se tudo que observamos é mediado por nossos sentidos e processado pelo cérebro em representações internas, até que ponto nossa visão do mundo corresponde àquilo que ele realmente é? Essa é uma questão epistemológica que acompanha o pensamento filosófico desde suas origens. Kant, por exemplo, propôs a distinção entre fenômeno menos aquilo que aparece à consciência, menos e númeno menos a coisa em si, incognoscível por meios sensoriais, embora a ciência opere exclusivamente no domínio dos fenômenos. Seu avanço técnico e teórico permite inferências cada vez mais precisas sobre a estrutura subjacente da realidade. Ainda assim, persiste a distância entre a coisa observada e a realidade em si. Uma lacuna que jamais será plenamente eliminada. Esse limite é particularmente visível nas tentativas de unificar as teorias fundamentais da física. O modelo padrão descreve com altíssima precisão as partículas elementares e suas interações, exceto a gravidade, a teoria da relatividade geral, que explica a gravidade como curvatura do espaço-tempo. É incompatível com a física quântica em escalas extremamente pequenas.
Essa incongruência entre as duas principais teorias da física sugere que ambas são aproximações parciais de uma teoria mais profunda, ainda desconhecida. A busca por essa teoria unificada, frequentemente chamada de teoria do tudo, tem motivado pesquisas em áreas como a gravidade quântica, a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop. Nenhuma dessas propostas, no entanto, foi confirmada experimentalmente. Elas permanecem especulativas, ilustrando mais uma vez a limitação de nosso conhecimento atual. A própria noção de espaço e tempo, pilares da experiência humana, é posta em xeque pelas teorias contemporâneas. A relatividade mostrou que o tempo não é absoluto, mas relativo ao referencial do observador. O espaço pode se curvar e expandir. O tempo pode se dilatar. Na física quântica, o tempo entra como um parâmetro externo, não como uma entidade dinâmica. Em algumas abordagens, como a teoria das cordas, o tempo pode ser emergente, ou seja, não fundamental. O espaço-tempo pode ser uma construção derivada de outras entidades mais básicas, como campos quânticos ou estruturas matemáticas abstratas. Se essas ideias forem corretas, nosso senso comum, menos forjado na experiência cotidiana, menos é profundamente inadequado para entender o universo em sua totalidade. O real, nesse nível, escapa à intuição. Esse afastamento entre intuição e realidade física tem implicações filosóficas e educacionais relevantes. Muitos rejeitam ou desacreditam da ciência por ela parecer contraintuitiva, complexa ou distante da vida cotidiana. Entretanto, é precisamente essa ruptura com o senso comum que permite à ciência alcançar verdades ocultas, superar ilusões perceptuais e desenvolver tecnologias transformadoras. A compreensão de que o mundo não é como parece ser menos, mas muito mais estranho, dinâmico e profundo, é uma das maiores conquistas da razão humana, e essa compreensão é cumulativa. Ela se constrói sobre o esforço coletivo, sobre gerações de pesquisadores que estendem as fronteiras do conhecimento, mesmo sabendo que nunca alcançarão o fim do percurso. Em meio a essa vastidão de incertezas e descobertas, surge uma questão inevitável. Qual o lugar do ser humano nesse universo? Somos o produto acidental de processos naturais, ou há algo mais? Embora a ciência não possa responder a isso, ela fornece elementos que ampliam o horizonte da reflexão. Por exemplo, a origem da vida, embora ainda não totalmente compreendida, é abordada por hipóteses naturalistas que envolvem reações químicas em ambientes primordiais, acúmulo de complexidade molecular e seleção natural. Até o momento, não há evidência de que a vida exija intervenção sobrenatural ou que viole as leis conhecidas da física. A vida, em sua forma biológica, parece ser uma consequência possível, talvez até provável, dadas certas condições iniciais. Isso, no entanto, não elimina a possibilidade de que haja um princípio organizador, uma intenção ou uma inteligência além da matéria. Do ponto de vista pessoal, muitos cientistas, inclusive alguns dos mais eminentes, menos mantêm crenças religiosas ou filosóficas que lhes dão sentido. A fé, nesse contexto, não é necessariamente incompatível com a ciência, desde que cada uma permaneça em seu domínio. A ciência trata do que pode ser observado, medido, testado. A religião e a filosofia tratam do significado, do valor, do propósito. Quando uma tenta ocupar o lugar da outra, surgem conflitos estéreis. Mas quando cada uma reconhece seus limites, podem coexistir e até se complementar. Um cientista pode perfeitamente investigar a estrutura do universo durante o dia e, à noite, meditar sobre sua origem transcendente. O essencial é manter a distinção entre método empírico
e intuição espiritual. Nesse sentido, é importante reconhecer que a ciência não pretende substituir o sentido da vida, mas ampliar o entendimento do mundo. Conhecer como as coisas funcionam não empobrece a experiência. Ao contrário, enriquece. Saber que a luz é composta por fótons, que a cor é uma frequência, que a matéria é feita de átomos, não tira a beleza de um pôr do sol ou o encanto da música, menos apenas acrescenta outra camada de apreciação. A ciência não dessacraliza o mundo, ela revela a sua profundidade. A realidade, vista pelos olhos da razão, é tão fascinante quanto qualquer mito ou lenda. Sua complexidade, sua ordem, sua vastidão inspiram humildade, admiração e respeito. Saber que somos compostos dos mesmos átomos que formam as estrelas não nos diminui, nos conecta ao cosmos. Essa conexão, no entanto, exige esforço cognitivo. Entender os fundamentos da física e da matemática, compreender conceitos como energia, entropia, incerteza, curvatura do espaço-tempo, requer estudo, disciplina e disposição para confrontar o desconhecido. A educação científica, por isso, deve ser uma prioridade, não apenas para formar profissionais ou inovadores, mas para criar cidadãos capazes de pensar criticamente, de distinguir fatos de opiniões, de resistir à desinformação. A alfabetização científica é um componente essencial da liberdade. Um povo que compreende ciência é menos vulnerável a charlatanismos, teorias conspiratórias e dogmas pseudocientíficos. Mais do que isso, é capaz de participar ativamente das decisões que moldam seu futuro, de avaliar riscos, de ponderar custos e benefícios. Nesse contexto, a matemática ocupa um lugar central, não apenas como instrumento técnico, mas como forma de raciocínio. Pensar matematicamente é pensar de maneira lógica, precisa, estruturada, é compreender relações, padrões, consequências, é saber que pequenas diferenças iniciais podem levar a grandes diferenças finais, como nos sistemas caóticos. É perceber que crescimento exponencial menos como o dos juros compostos ou das pandemias é qualitativamente diferente do crescimento linear. É distinguir correlação de causalidade, média de mediana probabilidade de certeza. Tudo isso tem aplicação direta na vida, nas finanças, na saúde, na política, na justiça. Um cidadão matematicamente educado é menos manipulável, mais consciente, mais livre. A resistência matemática, no entanto, ainda é culturalmente arraigada. Muitos a veem como algo difícil, inútil ou reservado a gênios. Essa percepção precisa ser desfeita. A matemática não é inata menos, é aprendida. Seu domínio depende de prática, método e motivação. Ela pode ser ensinada de maneira contextualizada, ligada à vida real, às decisões concretas, pode ser apresentada como linguagem universal da ciência, como ferramenta de emancipação, e, sobretudo, deve ser ensinada de forma humanizada, sem fetichismos, mas também sem concessões à ignorância. O mesmo vale para a física, para a química, para todas as ciências. Elas não são um conjunto de fórmulas decoradas, mas uma forma de compreender o mundo e de transformá-lo. Transformar o mundo, aliás, é uma responsabilidade que decorre diretamente do conhecimento. Quanto mais sabemos, maior nossa capacidade de agir e maior nossa responsabilidade pelas consequências de nossas ações. A tecnologia, fruto da ciência, pode ser usada para curar ou para matar, para educar ou para alienar, para libertar ou para oprimir. A direção que ela toma depende de escolhas éticas, políticas e sociais. A ciência fornece meios, a humanidade define fins. Por isso, é indispensável que o avanço científico seja acompanhado por reflexão crítica, por diálogo interdisciplinar,
por participação democrática. A tecnociência não pode ser um domínio exclusivo de especialistas. Deve ser um bem comum, discutido, regulado e orientado pela sociedade como um todo. E já que estamos aprofundando essa reflexão, aproveito este momento para convidar você a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe sua visão sobre como a ciência e a filosofia influenciam sua forma de ver o mundo. Sua participação enriquece o debate e contribui para a construção de uma comunidade mais consciente e engajada. Agora, retornando ao foco, é importante destacar que esse processo de democratização do conhecimento não implica a negação da autoridade científica. Pelo contrário, valorizar a ciência exige reconhecer sua complexidade, seu rigor, suas limitações e seus métodos. Implica compreender que o consenso científico não é arbitrário, mas construído com base em evidências, revisões e testes constantes. Que a dúvida na ciência não é fraqueza, mas força. Que mudar de ideia diante de novos dados não é indecisão, mas honestidade intelectual. Essa honestidade é um dos maiores valores da ciência. Diferente de sistemas dogmáticos, ela não busca certezas absolutas, mas verdades provisórias, abertas à revisão. Isso não significa relativismo. Menos as verdades científicas são robustas, confirmadas por experimentos, úteis para prever e controlar fenômenos, mas são, ainda assim, limitadas e contextuais. Saber isso é fundamental para evitar tanto o ceticismo paralisante quanto a credulidade ingênua. É possível confiar na ciência sem endeusá-la. É possível criticar sem desprezar. A maturidade intelectual exige essa distinção, essa capacidade de navegar entre certezas e dúvidas, entre conhecimento e ignorância, entre dados e valores. Ao compreender isso, percebemos que a ciência não é apenas um acúmulo de fatos, mas uma forma de pensar. Ela nos ensina a formular perguntas claras, a buscar evidências, a argumentar com lógica, a aceitar críticas, a corrigir erros. Ela cultiva a humildade e a curiosidade, o rigor e a criatividade. Ela amplia nosso campo de visão, nos tira da caverna da ignorância e nos coloca diante da vastidão do universo. Não como mestres, mas como aprendizes. E isso por si só é extraordinário. Não precisamos de mitos para nos maravilhar. A realidade é mais estranha, mais bela, mais impressionante do que qualquer ficção. Basta olhar com atenção, pensar com profundidade, aprender com honestidade. Essa é talvez a maior lição da ciência, a de que somos parte de um cosmos vasto, antigo, complexo e, no entanto, acessível à razão. Um cosmos que pode ser conhecido, modelado, explicado, ainda que jamais totalmente compreendido. Um cosmos que nos desafia a cada passo, mas também nos acolhe como seus filhos. Somos poeira de estrelas, sim, mas poeira que pensa, que questiona, que cria, e é essa capacidade de perguntar, de buscar, de imaginar, é isso que nos torna humanos. Não a certeza, mas o desejo de compreender. Não a resposta, mas o caminho. Não o domínio, mas o diálogo com o mistério. E é por esse diálogo que vale a pena viver. A partir desse entendimento ampliado da realidade e da condição humana, torna-se inevitável confrontar uma questão que atravessa a história do pensamento. Qual é a natureza última da existência? O que é real, o que é ilusório e o que é construído? Ao longo dos séculos, diferentes tradições filosóficas e científicas tentaram responder a essas perguntas com abordagens variadas. Os filósofos pré-socráticos buscavam o princípio fundamental de todas as coisas, o arché ora identificado como água, como no caso de Tales de Mileto, ora como número, como no caso dos pitagóricos. Esse impulso de redução ontológica, de buscar o elemento básico de onde tudo deriva, persiste ainda hoje na física teórica, na tentativa de formular uma teoria
unificada. Contudo, à medida que a ciência avança, ela não simplifica o mundo, ela o complexifica. A ideia de que tudo é feito de uma substância única foi substituída por modelos de múltiplas camadas, de campos interativos, de dimensões adicionais e até de realidades paralelas, segundo algumas interpretações da mecânica quântica. Hoje, não é mais possível falar de uma única substância, mas de uma rede de relações, de interdependências dinâmicas entre entidades que não têm existência isolada. O real é relacional, não absoluto. Um elétron não possui posição ou velocidade definidas. Até ser medido, sua existência é descrita por uma função de onda, uma entidade matemática que encapsula probabilidades, não certezas. O colapso da função de onda durante a medição é ainda objeto de intensos debates filosóficos e físicos. Esse comportamento aparentemente paradoxal da matéria em nível quântico desafia nossas categorias tradicionais de pensamento. Um objeto não estar em um lugar definido, até ser observado, contradiz o princípio de realidade objetiva. Essa característica levou alguns a postular interpretações radicais, como a teoria dos muitos mundos, segundo a qual todas as possibilidades quânticas realmente se realizam em universos paralelos. Outras interpretações propõem variáveis ocultas, realismo contextual ou colapsos espontâneos. Nenhuma foi experimentalmente verificada de forma conclusiva. No entanto, todas apontam para um fato inegável. A realidade, em seu nível mais fundamental, é diferente de tudo que podemos experimentar diretamente. E, no entanto, é essa realidade que nos constitui. Somos formados por átomos, organizados em moléculas, células, tecidos, órgãos. Nosso corpo é um sistema biológico de altíssima complexidade, sustentado por interações físico-químicas, mas também por fluxos de informação, regulação homeostática e plasticidade neural. O cérebro humano, composto por cerca de 86 bilhões de neurônios, opera por meio de impulsos elétricos e sinapses químicas. No entanto, a experiência consciente menos aquilo que sentimos, pensamos, desejamos, não se reduz facilmente a essa base material. A consciência permanece como um dos grandes enigmas da ciência. Não há, até hoje, uma explicação satisfatória de como a atividade cerebral dá origem à experiência subjetiva. Essa dificuldade de explicar a consciência leva a múltiplas interpretações que vão do materialismo estrito, segundo o qual tudo é resultado da atividade cerebral, menos até o panpsiquismo, que atribui algum grau de consciência a todas as formas de matéria. Entre esses extremos, há teorias da emergência, da informação integrada, da orquestração quântica, entre outras. Nenhuma é universalmente aceita. Todas enfrentam desafios conceituais e empíricos. O que se pode afirmar com segurança é que a mente e o corpo estão profundamente entrelaçados e que as experiências subjetivas estão correlacionadas com estados neurais. Mas a natureza dessa correlação, se é causal, bidirecional ou epifenomenal, permanece em aberto. Essa incerteza sobre a mente reflete a complexidade do próprio conceito de realidade. Se tudo que conhecemos nos chega através da consciência, e se a consciência é, em si, um mistério, então nossa compreensão do real é necessariamente parcial e condicionada. Isso não invalida o conhecimento, mas exige humildade epistêmica. Precisamos reconhecer que nossas teorias são modelos, representações, não a realidade em si. Mesmo as teorias mais precisas e bem confirmadas são aproximações, válidas dentro de certos domínios. A física newtoniana, por exemplo, continua sendo usada com sucesso em muitas aplicações práticas. Apesar de ter sido superada pela relatividade e pela mecânica quântica em contextos extremos, essa natureza aproximativa do conhecimento científico
é uma de suas maiores virtudes. Diferente de sistemas dogmáticos que pretendem oferecer verdades eternas, a ciência se corrige, se expande, se refina. Ela admite erros, incorpora novos dados, reformula hipóteses. Isso a torna não apenas mais confiável, mas também mais dinâmica. É uma construção coletiva, em constante revisão. E é justamente essa abertura ao novo que permite à ciência avançar, descobrir, inovar. Cada geração herda um conjunto de saberes, mas também questiona, testa, ultrapassa os limites herdados. Esse processo é cumulativo, mas não linear. Há rupturas, revoluções, mudanças de paradigma, como mostrou Thomas Kuhn. Ainda assim, há progresso não em direção a uma verdade final, mas a modelos cada vez mais abrangentes e precisos. Esse progresso não ocorre no vácuo. Ele depende de instituições, recursos, políticas públicas, educação. A pesquisa científica exige financiamento, tempo, liberdade intelectual. Ela floresce em ambientes que valorizam a curiosidade, a crítica, a interdisciplinaridade e sofre em contextos autoritários, dogmáticos ou utilitaristas demais. Por isso, defender a ciência é também defender uma certa visão de sociedade, aberta, plural, democrática, baseada na razão e no diálogo. Uma sociedade que reconhece o valor do conhecimento pelo conhecimento e não apenas por seus produtos comerciais. Que compreende que a busca da verdade, ainda que nunca plenamente alcançada, é um dos empreendimentos mais nobres da humanidade. Essa visão não é utópica, mas realista. Ela reconhece os limites da razão humana, mas também suas possibilidades. Ela aceita a ignorância como ponto de partida, não como resignação. Ela vê na dúvida não uma fraqueza, mas um motor de investigação. Ela entende que a ciência, embora imperfeita, é a melhor ferramenta de que dispomos para compreender o mundo natural, e que sua prática ética exige não apenas competência técnica, mas também responsabilidade social, sensibilidade cultural e consciência histórica, porque o conhecimento tem consequências, e essas consequências devem ser assumidas coletivamente. Assumir essas consequências implica, entre outras coisas, repensar nosso lugar no cosmos. A ciência mostrou que não estamos no centro do universo, nem física, nem temporalmente. O sistema solar é apenas um entre bilhões na Via Láctea, que por sua vez é apenas uma entre trilhões de galáxias. A Terra tem pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, e a vida surgiu em seus primeiros bilhões de anos, evoluindo até a consciência humana nos últimos 100 mil anos. Nossa espécie é uma jovem em termos cósmicos, e sua presença no universo é estatisticamente insignificante. No entanto, somos a única forma de vida conhecida capaz de refletir sobre o próprio universo, de construir telescópios, sondas, aceleradores de partículas, equações. Essa capacidade de reflexão é o que nos torna únicos, e é também o que nos impõe responsabilidade, porque saber é poder e todo poder exige sabedoria. Saber que a Terra é finita, que seus recursos são limitados, que a vida é frágil, deveria nos tornar mais cuidadosos, mais cooperativos, mais conscientes. Infelizmente, nem sempre é isso que ocorre. A história está repleta de exemplos de uso destrutivo da ciência. Armas, poluição, vigilância, manipulação, mas isso não condena a ciência em si menos apenas. Mostra que ela precisa ser orientada por valores éticos. A ciência é neutra quanto aos fins. Quem escolhe os fins somos nós. E por isso, mais uma vez, é preciso educar. Não apenas formar cientistas, mas formar cidadãos críticos. Pessoas capazes de compreender os fundamentos da ciência, de distinguir evidência de opinião, de participar de debates informados sobre temas como aquecimento global, enrenária genética,
inteligência artificial política pública. Pessoas que não apenas aceitam a autoridade científica, mas a compreendem, a interrogam, a incorporam em sua visão de mundo. Isso é alfabetização científica menos, e ela é tão importante quanto aprender a ler e escrever. Essa alfabetização deve começar cedo, na infância, e continuar ao longo da vida. Deve ser promovida na escola, na mídia, nas redes sociais, nas políticas públicas, deve envolver professores bem formados, currículos atualizados, metodologias participativas e deve ser acompanhada por um esforço de valorização social da ciência. Menos mostrar que ela é fascinante, acessível, transformadora. Mostrar que entender a realidade é não apenas possível, mas prazeroso. Que a ciência não é só para gênios ou especialistas, mas para todos. Que ela está presente no cotidiano, na cozinha, no trânsito, na saúde, na comunicação. Que ela é, em última instância, uma forma de liberdade. A liberdade de pensar por si mesmo, de compreender o mundo, de agir com consciência. Agir com consciência é, hoje, uma necessidade urgente. Vivemos em um mundo interconectado, onde decisões tomadas em um país afetam o planeta inteiro. A crise climática, as pandemias, a escassez de recursos, a desigualdade social, todos esses problemas exigem soluções baseadas em conhecimento. Não há espaço para negacionismo, obscurantismo, superstição. O desafio do século XXI é integrar ciência, tecnologia e ética em uma nova forma de civilização. Uma civilização que valorize a vida em todas as suas formas, que respeite os limites ecológicos, que promova justiça e bem-estar. Isso não será fácil, nem rápido, mas é possível e necessário. Necessário porque o tempo é curto. As mudanças climáticas já estão em curso, os ecossistemas estão em colapso, as desigualdades se aprofundam. Continuar no caminho atual é suicídio coletivo. Precisamos de uma virada civilizatória, e essa virada começa pelo conhecimento, pela compreensão de que o planeta é um sistema interdependente, de que a vida é rara e preciosa, de que a ciência pode nos ajudar a viver melhor, menos, mas apenas se for guiada por valores humanistas. O futuro não está escrito, mas está sendo construído agora, com cada decisão, cada escolha, cada ação. E cabe a nós decidir qual caminho seguir. Nesse ponto da reflexão, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora mesmo e ative as notificações. Esse gesto simples ajuda a impulsionar conteúdos como este, aprofundados, sérios e comprometidos com o conhecimento. Vamos juntos transformar a forma como pensamos o mundo e como agimos nele. E que essa transformação comece pelo mais importante, pela nossa disposição de aprender, de questionar e de evoluir, porque só há a verdadeira liberdade onde há verdadeiro entendimento. E o entendimento começa com o reconhecimento de que a realidade é muito maior, mais complexa e mais fascinante do que imaginamos.